Olá, pessoal, bem-vindos ao Sete Quadro. Vamos continuar as nossas aulas sobre cálculos químicos, falando agora sobre a fórmula mínima. A fórmula mínima ela vai representar a menor combinação, a menor proporção da combinação de elementos químicos para formar uma substância molecular. Vou explicar isso melhor usando aqui já o nosso primeiro exemplo. Imagine aí a molécula de água oxigenada. H2O2. A combinação existente nessa molécula, nós podemos ler da seguinte forma: para cada átomo de hidrogênio, existe um átomo de oxigênio. Essa aqui seria a fórmula, então, molecular da substância água hidrogenada. E essa aqui seria, então, a fórmula mínima, é a menor proporção existente entre hidrogênio e oxigênio para formar a água oxigenada. Para formar a água oxigenada, nós pegamos essa proporção aqui e multiplicamos esses elementos por 2. Ao multiplicar por 2, chegamos aí à fórmula molecular. Vou utilizar aqui um segundo exemplo, o exemplo da glicose. A glicose ela é C6H12O6. Essa aqui é a fórmula molecular da glicose. E se for para eu medir aqui a menor proporção existente entre esses três elementos químicos, eu posso dizer que para cada átomo de carbono, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio combinados. Essa aqui, então, é a fórmula mínima da glicose. Se vocês observarem, o que eu fiz foi simplificar a quantidade em átomos. Olha só, todos esses números aqui representam a quantidade de átomos que eu tenho na minha molécula. Então, eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Se eu simplificar aqui dividindo todo mundo por 6, 6 dividido por 6, 1. 12 dividido por 6, 2. 6 dividido por 6, 1. Então, a fórmula mínima é como se fosse uma simplificação matemática da fórmula molecular. Eu pego aqui os números que representam a quantidade de elementos e divido eles pelo mesmo número, encontrando aqui valores mínimos para esses átomos. Nem sempre é possível calcular, então, a fórmula mínima de uma substância. Vamos pegar aqui como exemplo o ácido sulfúrico, que tem a fórmula molecular igual a H2SO4. Então, essa aqui é a fórmula molecular do ácido sulfúrico. Se eu olhar para os números aqui que representam a quantidade em átomos, eu tenho 2, o 1 aqui, que é o enxofre, e o 4. Não é possível simplificar todos esses números por um mesmo valor, ou seja, se não é possível simplificar, a fórmula molecular é igual à fórmula mínima. Essa já é a menor proporção existente entre os átomos de hidrogênio, enxofre e oxigênio na composição aí de um elemento químico, de uma substância química, tá bom? Então, aqui eu já tenho a fórmula molecular igual à fórmula mínima. Vocês podem pensar em outros exemplos também, como, por exemplo, aqui o exemplo 4, o CO2, o gás carbônico. Não é possível simplificar, eu já tenho aqui os menores valores possíveis, então aqui também nesse caso a fórmula molecular é igual à fórmula mínima, ok? Espero que vocês tenham compreendido e depois nós vamos resolver alguns exercícios que pedem o cálculo da fórmula mínima. Um grande abraço!